Bom dia, senhores e senhoras. Cumprimentando o excelentíssimo senhor governador, cumprimento todas as autoridades presentes, aos demais companheiros oficiais e praças, tanto da nossa instituição quanto também das instituições co-irmãs. A gente agradece a presença. A gente varia essa apresentação. O menor tempo que nos deram foi recentemente em São Paulo, 10 minutos. E o maior tempo que a gente teve foram 6 horas. Hoje a gente tem 35 minutos para falar aqui. Então a gente vai conduzir a coisa de uma maneira relativamente acelerada. Esse símbolo que está iniciando a apresentação é inspirado em símbolos parecidos norte-americanos. O MES em cima significa mortos em serviço. À esquerda, FES, feridos em serviço. À direita, feridos em folga e mortos em folga embaixo. A gente se inspirou em vários símbolos norte-americanos e conseguimos construir um símbolo até melhor. Participação de um sargento nosso, Letieri, que é um exímio desenhista. A gente apresenta as coisas a ele e ele consegue fazer melhor do que o que inspira. A gente vai tratar desse tema, a guerra urbana do Rio de Janeiro e seus efeitos na Polícia Militar de 94 a 2018. A gente aqui vai, os slides são bem breves, falando sobre uma mudança de visão. Isso é quando a gente não vê o que está embaixo. Então, alguém pode estar passando e ver uma ilha de gelo. Na verdade, isso é um iceberg. Uma vez que a gente vê o iceberg, a gente nunca mais vai se enganar quando encontrar uma ilha de gelo em algum lugar. Esse é o tipo de mudança de visão que a gente quer conduzir os senhores. Essa é uma figura em que muitas pessoas, né, dependendo do hemisfério que comanda o cérebro, ora vai ver o prato virado para cima, ora o prato virado para baixo. Mas quando alterna a visão, não vê mais a coisa do jeito que era. Geralmente se inicia vendo ele virado para baixo, depois ele vira para cima, para a gente falar sobre a alteração de visão também. Aqui uma figura que a pessoa, de início também o cérebro fica confuso, quem está abraçando quem. Na verdade, ali existe um camarada sentado e é abraçado pela, talvez, namorada dele ou esposa. É uma figura que o cérebro humano confunde. Aqui uma outra figura que quem olha também inicialmente parece que a japonesa, né, oriental, tem 3 pernas, mas não. Olhando bem para as mãos delas, tem um jarro ali no meio. Então, é uma figura também que confunde o cérebro. A gente está falando em alteração de visão. E aqui também quem olha assim de forma displicente pode parecer que a senhora ali no microfone está num tapete voador. E não está, né? Aquilo tem a sombra de uma bandeira no chão. Depois que se enxerga a figura como ela é, a gente muda a visão e não volta mais a ser o que era. Isso é o que a gente quer tentar induzir nos senhores aí em 35 minutos. Assim como de uma forma mais militar agora, aquilo é a visão à esquerda, aquilo é uma visão com visão noturna, ou térmica à direita. Existe um inimigo ali, provavelmente camuflado no meio do mato. Uma vez que a gente vê aquilo dessa forma, não volta a ver do jeito que era. Bom, a Comissão de Análise de Vitimização Policial, a gente vem estudando isso há muitos anos. Quando a gente saiu aspirante no final de 93, início de 94 e 95, a gente volta e meia se encontrava, minha turma, da Viviane, turmas para cima, turma para baixo, a gente se encontrava no cemitério várias vezes. E essa condição fez com que a gente começasse a estudar isso. Então, por insistência da Coronel Viviane, a gente criou uma comissão de análise de vitimização, na época no comando do Coronel Duarte, e que foi formalizada no Coronel Volney Dias, empoderada no comando do Coronel Laviano, e mais ainda agora no comando do Coronel Figueiredo. Esse é o histórico breve dela, a gente tem estudado a questão, procurando análise, sugestões, propostas. A gente está sempre aberto a novas participações e ideias. Esse é um assunto pesado, é um assunto complexo, a gente precisa de auxílio. E a ideia de montar o documentário surgiu, na verdade, quando a gente foi mandado pelo Comando Geral anterior para comandar a Diretoria de Assistência Social, como missão de conhecer o lado humano de uma questão que a gente tinha uma modelagem matemática já razoável. Então, a gente foi mandado e viu que a questão era mais grave do que pensava. O que a gente tinha em números passou a ter nomes, rostos, famílias, pessoas, e a falta de recursos fez com que a gente planejasse fazer vídeos virais para conseguir doações. Mas aí a gente encontrou pessoas como a cineasta nossa Miriam, que nos ajudou a sair do nosso quadrado pequeno de pensamento e evoluir isso no sentido de montar um documentário. E aí acabar montando esse simpósio. A gente não imaginava que ia chegar a esse ponto inicialmente, mas conseguimos.
O simpósio hoje reúne nacionalmente, né? O Brasil está aqui, dos 27 estados da federação, 25 estão aqui. A gente descobriu que o problema é mais grave, muitos têm números iguais ou piores do que os nossos, coisa que a gente não tinha num dos slides que a gente vai mostrar aí. Hoje, ontem teve o documentário, hoje estão tendo debates e palestras, e amanhã à tarde a gente vai votar propostas e soluções, utilizando o software que foi citado, o Heróis do Rio de Janeiro, baixem nos celulares, para que a gente vote amanhã e apresente propostas de soluções a deputados federais, estaduais, governadores e ministros, né, e aos 3 poderes executivo, legislativo e judiciário. Bom, vamos especificamente às análises quantitativas e comparações. Essa é uma foto extraída da internet. Aí tem pelo menos aí umas 4 armas mirando numa viatura nossa, né, uma delas é um fuzil pelo desenho ali, provavelmente é um modelo ali, ou o próprio derivado do R-15. A viatura não tem blindagem. Só esse slide ali é a conclusão de uma palestra que fala sobre taxonomia de guerra, que leva mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Então, só coloquei ele aí para citar o quão complexo é o tema, né? Talvez o termo mais diferenciado aí para quem não estuda isso a fundo seja uma guerra psicológica, que é, por exemplo, quando se toca um fogo em ônibus, né? Quem passa perto disso, como a gente já teve o desprazer de ver carro explodindo, e o efeito psicológico é bastante grande. Aqui uma tabela que a gente resgatou, provavelmente os senhores não estão vendo, mas a gente está deixando o slide disponibilizado para todos. A gente resgatou de quando era tenente, em 1995, quando a gente estudava isso, os estudos embrionários disso, de dados que um tenente tem acesso de uma forma bem limitada. Quando a gente vai ficando mais antigo e mais velho, consegue o acesso de uma maneira melhor. Aí está destacado alguns dados para ver que os problemas já eram grandes. Embora esses números não sejam confiáveis, a gente tem que refinar isso. Grata surpresa nossa, vários policiais estão pesquisando isso, inclusive a nível de mestrado e doutorado, já tinham 6.686 de soma ali nas baixas. Aqui em vermelho estão os números de mortos, feridos e mortos em serviço em folga, feridos em amarelo, e em laranja o que a gente chama nesse estudo de baixas, que é a soma. A gente tem a soma até o final de 2018, 19.389 baixas, e não estamos computando aqui as baixas psicológicas e psiquiátricas. O efetivo que a gente estimou a ir servindo nesse período, 110 mil homens. Depois que a gente tiver alguma dúvida, a gente entra no detalhamento dos cálculos. O número de mortos é aquele, então a gente consegue ter uma taxa de mortos ali, que o número de mortos dividido pelo efetivo vezes 100. A gente tem a taxa de mortos de 3,19, a taxa de feridos 14,44 e a taxa de baixas de 17,63. A gente aí mostra rapidamente que isso aí não é estado inteiro. Há uma concentração geográfica na região metropolitana. A mesma concentração geográfica houve antes em serviço, agora em folga. Esse é a comparação com as polícias de outros estados. Existe esse website chamado de mortômetro na ordem dos policiais, e a gente não encontrou paralelo com nenhuma polícia do Brasil. Mas agora, reunindo as polícias do Brasil aqui, parece que a gente vai ter a triste surpresa ou de sabor de descobrir que tem instituições com irmãs aí com números, taxas iguais ou piores até do que as nossas. Aqui as razões das mortes dos policiais, né? A gente tem o latrocínio confirmado e a execução e motivações diversas e indeterminadas. Como as motivações diversas e indeterminadas estão em verde, elas podem somar qualquer um dos dois, então a gente não dá para dizer com certeza qual é a maior causa, já que aquilo ali é diversa e indeterminada. A gente pode dizer, a princípio, que o latrocínio confirmado, que a gente vai mostrar em outro slide adiante. Aqui são essas áreas onde coincidem, né? Roubo de veículo, 82% das vitimizações foram em áreas vulneráveis ao roubo, ou roubo de veículos ou roubo pedestre. Então, o criminoso aqui do Rio ele é tão atípico que ele vai roubar alguém, quando encontra o policial, ao invés dele fugir, ele resolve atirar no policial. Então, em 25 anos, a gente tem esse resumo. 3.508 mortos, 15.881 feridos, totalizando 19.389 baixos. Como a gente não encontrou paralelo com as polícias até então, e até está buscando polícias no globo, polícias que a gente encontra assim, números menores do que uma dezena em século, né? Então a gente não conseguiu comparação.
Infelizmente, talvez aqui no Brasil a gente consiga. Estamos estudando a Polícia do México, Colômbia, né, e África do Sul para ver os números. Né, mas até onde a gente estudou, os nossos são piores ainda. Aí recorremos às Forças Armadas Americanas, porque tem boa estatística, e a FEB. Então, os números das nossas baixas são superiores aos de forças militares em guerras. Rio de Janeiro, estado inteiro. Esses números são números de uma tabela que a gente fez a comparação, estão pequenos para a maioria, mas os slides estão disponíveis, como a gente já disse. Aqui está de uma forma mais didática. Essa é a nossa taxa de mortes, na PM nos últimos 25 anos, e taxas da FEB, 1,84, Estados Unidos, Primeira Guerra, Segunda Guerra, 2,46, 2,52, até culminar no Vietnã, 0,98, e Guerra do Golfo, mais recente, década de 90, 0,02%. Aí a taxa de feridos, a taxa de baixos. A análise do gráfico anterior, de uma forma resumida, diz que a gente tem a possibilidade de ser ferido, foi aqui, que é o caso mais gritante, 687 vezes maior do que indo à Guerra do Golfo, recuperação do Kuwait pelas Forças Armadas Americanas. De outra forma, a gente pode dizer que quem serve aqui na PM do Rio de Janeiro há 25 anos vai a passeio a qualquer guerra nas Forças Armadas norte-americanas, né? Talvez a gente sinta até bem numa guerra dessa, porque os números são bem inferiores. Aqui a gente falou da região do Rio de Janeiro inteiro. Se a gente concentrar isso na região metropolitana, note-se aí que o nosso efetivo praticamente que serviu nessa área é a metade, só que não há grande variação de ocorrências, o que significa dizer que as taxas dobram. Essa é uma estimativa, mas quando a gente vai ver determinadas unidades, não sei se o Rafael Cabral já está aí. Não? É um dos nossos feridos, foi citado ontem. Ele me citou o caso da GTPP, da UPP Vila Cruzeiro, do qual de 20 homens, 10 foram mortos ou feridos em um ano. Então já chega a 50%. Quer dizer, há taxas piores em determinados lugares, como o comandante-geral, o secretário citou, a gente teve a experiência, né, mais fácil dizer assim, prazer e desprazer é complicado, mas teve a experiência de comandar os UPPs do Complexo do Alemão, eram 10, e a gente viu isso lá de perto, né? Existia na reserva de armamento em Nova Brasília, estamos a 0 dias sem disparo de arma de fogo. Era uma alusão àquelas empresas que têm controle de qualidade. A situação era muito complexa lá. Aqui isso vai ser especificado em outra palestra em mais detalhes pelo Major Novo, vai se aprofundar nisso, mas é um slide para desmentir aquela ideia de que a PM é a que mais mata, né? Principalmente no Rio de Janeiro. Existe um jargão clássico, pretos, pobres, mortos por homens de preto e pobres, coisas do gênero, não é o que corresponde à realidade. Ali está o cidadão, o homicídio contra policiais militares, a taxa por 100 mil, 249,6. Decorrente da intervenção policial, está em 6,7. E os homicídios no Rio de Janeiro estão em 40, isso aí em 2017. Então, desmente que nós somos a polícia que mais mata desse gênero. Aqui são os confrontos armados em batalhões. Então, a gente vê ali o 7º Batalhão, era de São Gonçalo, em primeiro. Confrontos armados nas UPPs. O Jacaré, nessa época, estava liderando. A Cidade de Deus está sempre entre as primeiras. Né, e as questões lá do Complexo do Alemão. Aqui é também interessante mostrar esse slide, porque muitos dizem que a Polícia Militar ela busca o confronto, mas, na verdade, a gente é confrontado quando está em patrulhamento, né? Como boa parte dos que estão aqui são PMs, a gente até não precisaria explicar para a maioria, mas como alguns não são, o patrulhamento significa que a gente não está, vamos dizer assim, se a gente fazer uma analogia videogame, a gente não está no modo combate, né? Não está no modo operação. A gente está em patrulhamento. Aí aqui o marginal vê o policial patrulhando e atira no policial, seja a pé, seja em viatura. Quando a gente está no modo combate, vamos dizer assim, é aquilo que está em vermelho ali, está em operação. Não é a maioria, talvez até porque a gente está mais preparado, mais gente, mas o criminoso aqui, ele embosca, ele é covarde também ao atacar o policial, está procurando prevenir o crime. Aqui a gente criou um conceito também que, no final, a gente diz que o confronto ele é exitoso, entre aspas, né? Que são exitosos quando não tem policial morto ou ferido, não tem inocente morto ou ferido, não tem criminoso morto ou ferido e tem prisão ou apreensão. Então, a gente procurou buscar cunhar esse conceito aí do que é uma operação exitosa. Eu sei que, no final das contas, a gente tem esses números. Nos batalhões, em 2016, primeiro semestre, em UPPs. É o êxito.
totais de confrontos, que o comandante citou ainda há pouco. Total de confrontos muito grande. Aqui é a evolução dos confrontos. Essa é a evolução dos confrontos em toda a PM, né, em 2011 a 2016. Aqui nas áreas de UPPs. Guardem mais ou menos a tendência de desenho desse gráfico. Mais adiante a gente vai fazer uma comparação. Para quem gosta mais de matemática, imagine o polinômio interpolador aí, a mesma coisa que a linha de tendência desse gráfico. Aqui um pouco da nossa realidade. A gente encontrou isso quando comentou com a nossa tropa sobre o sono de trincheira. É algo que foi descrito pela primeira vez na Primeira Guerra Mundial, quando após o militar está muito cansado, com fome, sede, sono e cansado, ele, mesmo com o inimigo próximo, chega uma hora que ele se entrega. Um diz para o outro, olha, eu vou dormir, se você quiser ficar acordado é com você mesmo, já passou do meu limite, então eu me entrego. Não quero nem saber, aconteça o que acontecer, eu vou relaxar. Aí a gente encontrou, quando a gente falou isso para a tropa, poxa, a gente tem aqui um termo equivalente, é o QMM, quer matar, mata. Chega um determinado horário que a gente se entrega. Vai para o container e descansa, porque ninguém aguenta mais. Uma realidade aqui do Rio de Janeiro similar à guerra. Em Stalingrado, a gente tem relatos históricos e também tem um filme que relata isso, mais recente, Enemy at the Gates, em inglês, e Círculo de Fogo, em português, fala da história do sniper Vassili Zaitsev. Se não me engano, ele finalizou, né, ou neutralizou 243 inimigos. E aí foi comemorado isso, né, como o maior sniper da Rússia. E naquela época ele dava um fuzil para 2 homens, né, em Stalingrado. Aqui a gente encontrou na UPP um fuzil para 4 homens na época. Encontramos também fuzil recebendo 3 munições e sendo dito para o combatente que era para ter efeito psicológico, né, o fuzil com 3 munições. Em Nova Brasília, a gente encontrou na Rua 2 de madrugada, e está descrito no texto que a gente passou dos senhores, um policial com um fuzil, né, não vou gesticular muito, porque um membro da minha equipe me advertiu antes de iniciar, para não impressionar negativamente, né, os ouvintes, mas, resumindo, ele estava com um fuzil e mirando no beco, sozinho, próximo à meia-noite, e disse ele que estava ali garantindo que o narcotráfico não ia avançar, que era jovem, bem treinado, tinha sido fuzileiro naval e por ele ninguém ia passar. Então, enquanto a gente tiver gente desse nível, a gente não perde a guerra. Ali a gente também tem uma subnotificação de confronto, a gente só anota como confronto quando a gente consome munição. Então, os números que a gente mostrou antes de 1.555 confrontos em 2016, provavelmente é o dobro ou o triplo disso. E tivemos essa última questão, não sei nem se ela está aqui, a Major Bianca é uma das que levantou essa questão, está ali, à esquerda. E também outros policiais, ou seja, o marido, né, era o capitão Anderson, comandante da UPP mais feroz na época, era Nova Brasília, mais problemática, foi vítima de homicídio criminoso, uma emboscada, né, que realizaram. Fizeram um recuo, jogaram até uma granada na guarnição, embora haja questão de se foi fogo amigo ou não, mas quem teve em tiroteio sabe que isso é uma questão complexa, né, de fogo amigo, existe, em todas as guerras tem registro. Sei que ele foi assassinado e aí ela é policial militar, e eles têm uma filha. E aí ela não tem medo de tirar serviço, mas tem medo que a filha fique órfã. Similar à questão do soldado Ryan, naquele filme do Tom Hanks, que eram 4 Ryans, 3 tinham morrido, eles foram resgatar o último Ryan. Infelizmente, a gente chegou a esse nível de problema aqui. Então, como fazer? Então, dá a opção a ela de tirar serviço ou não, bota perto de casa, não tira mais serviço, já que a chance dela de também ter o problema é grande. Não por causa dela, mas sim pela filha, né, para não ficar órfã. Os custos dessa guerra, a gente calculou isso a primeira vez para o Ministério Público, quando foi chamado para dar uma palestra lá. Os custos dessa guerra têm as décadas de vitimização, consequências, perda de vidas, policiais feridos, perda da integridade física, problemas psicológicos, inclusive dos policiais e nas famílias, né, dos sobreviventes. Isso acaba contaminando o ambiente onde a gente está. O chefe da psicologia vai falar depois sobre isso. E prejuízo financeiro para o Estado, ou um custo que não está previsto, né, colocando de outra maneira. Isso aí é o caso da gente pegou um policial. Se a gente analisar de uma forma bem fria, como gestor, um policial é contratado para trabalhar 30 anos. Mas, por exemplo, o caso que está em amarelo ali, ele foi morto com 2 anos. Então, durante 28 anos, a gente vai pagar pensão.
Uma vez que a gente montou isso, até fomos criticados, não, mas aí quando mostrar isso, vão cortar a pensão. Bom, se cortarem nossa pensão, acabou a polícia, né? Porque são nossos parentes que recebem. Mas, voltando à questão puramente de gestão, então, 1 milhão, quase 1,5 milhão, né? 1.476.000, a gente está pagando de pensão, não estamos nem contando aumento, nem nada, né? Só o valor para um soldado, 1,5 milhão. Isso, então, quando a gente imagina o volume, e pensando que a gente está iniciando em 94, que a gente precisava ter um número de corte, de uma forma resumida, a melhor modelagem matemática que a gente encontrou foi uma progressão aritmética, cujo salário médio, 6 mil por mês por morto em serviço. Como a gente tem, em média, 26 mortos e 6 mil por mês, né, vezes 13, contando que haja 13º salário, então tem 13, né, vezes o número, vezes 26, então a gente chega a valores que a gente vai mostrar aí dizendo o seguinte: entra o primeiro bloco em 1994. Em 95, o primeiro bloco continua consumindo recursos do Estado e isso é um agregado mais um novo bloco equivalente. Esse primeiro bloco só sai dessa conta no 21º ano, porque, em média, a gente tem o nosso pessoal morrendo com 10 anos de serviço. Então, durante 20 anos, ele vai recebendo isso. No final das contas, acontece isso, que contabiliza 2 bilhões e 320 milhões de reais, estimativa para baixo do custo que isso teve em 24 anos só de pensões para mortos em serviço em folga. O número é maior, essa estimativa é para baixo. Isso também é para tentar convencer aqueles que não gostam da polícia, né? Então, não tem nenhuma empatia pela nossa causa, mas em termos financeiros, né, que ajudem a gente a conseguir equipamentos e leis duras para tentar resolver isso. Aqui está o total de gasto por ano. Aqui existem coisas que a gente contabilizou bem em 2017, o valor do afastamento psiquiátrico, por exemplo, se o cara ficar afastado 15 dias, a gente pega o salário dele, divide por 30, multiplica por 15 e tem o custo. E aí fizemos essa contabilidade bem detalhada, né, bem apurada para 2017. Mas não conseguimos calcular alguns custos que estão ali no penúltimo ponto. Médicos, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, hotelaria de hospital, remédios, cirurgias, exames, próteses e órteses, a gente não conseguiu contabilizar isso. Então, qual é o custo? Eu assisti uma apresentação de um advogado uma vez, o Birajara, ele falou que em torno de 200 mil, quando alguém é ferido, custa o primeiro tratamento no hospital, operação, remédios. Eu ainda não consegui pegar com ele de onde veio esse número, mas eu lembro do número. Então, a gente não conseguiu ter esses custos. Em 2017, 43 milhões. Aí são os feridos por batalhão e feridos por UPPs, né, mostrando a linha de o que acontece. Aqui o tempo restante de serviço dos policiais mortos. Infelizmente, a gente mostra ali que a maioria tem de 21 a 30 anos de serviço para tirar. Então, isso está ceifando gente que tem muita vida ainda, muita capacidade de trabalho. Aqui estão os valores gastos por ano, né, em milhões, então a gente chega a ter esse número aí. E a gente não está falando aqui da dimensão humana da tragédia. Como esse simpósio é aberto para o público em geral, inclusive para a imprensa, e nem sempre as forças presentes são amigas, a gente não colocou fotos dos nossos feridos antes e depois. Mas aqueles que forem, né, das autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário e policiais que quiserem, a gente pode, com a permissão dos feridos, mandar algumas fotos deles para os senhores exemplificarem e entenderem o que acontece. Porque hoje a gente conhece os nomes de vários, a situação de cada um. É muito mais pesado do que qualquer coisa que a gente consiga dizer aqui. Para ter uma ideia, ano passado a gente conseguiu comprar uma cadeira higiênica para dar a um policial que não tomava banho há mais de um ano. Ele usava toalha umedecida. Assim como a gente ficou sabendo que alguns, por exemplo, utilizam sondas uretrais, né, cadeirantes que têm problema de urinar, e se não urinar, porque não controla a bexiga, pode ter infecção, né, urinária, chegar até os rins. Então, chegam a usar uma sonda uretral, que é um tubo de plástico revestido com uma espécie de lubrificante, antibiótico, né, antisséptico, 10 vezes por dia, coloca isso na uretra e tira.
Então, são realidades que a gente não conhece até vivenciar isso, né? E isso afeta as famílias também. Aqui é um estudo breve do setor de psicologia, não vou entrar profundamente, porque o chefe da psicologia vai falar, acho que hoje ou amanhã, né? Aqui, aquilo que eu falei com os senhores sobre o afastamento, segue a mesma tendência dos confrontos. A gente não é psicólogo, mas andou lendo alguns livros sobre isso. O melhor que a gente encontrou está em língua portuguesa, é da Bibliex, Sob Fogo, a Morte como Hipótese de Trabalho, é de um coronel do exército francês. Ele colocou que o ser humano, né, de uma forma muito resumida, o ser humano ele não foi preparado ou não nasceu para morrer, para matar, para ver gente ferida o tempo inteiro. Então, unidades de forças armadas chegam ao término de operações, isso com rodízio, né, não é 20 anos vendo a mesma coisa, 50% a 60% do efetivo baixado com problemas psicológicos e psiquiátricos. Então, a situação é muito grave, muito mais grave que qualquer coisa que a gente consiga dizer. E aqui, também, para complicar ainda mais a coisa, a gente encontra ali que o tempo de serviço de quem está pedindo essas licenças psiquiátricas é 40% de até 5 anos de serviço, 18% até 10 anos, e mais 12%, ou seja, somando aquilo, dá 70% dos afastamentos psiquiátricos, o camarada tem até 15 anos de serviço, ou seja, isso está atingindo o nosso pessoal mais novo, mais jovem, o que complica mais ainda. Embora, talvez, aí o Fernando vai falar melhor sobre isso, mas há também um problema de tipo, não sei se o termo é esse, mas quase que uma epidemia de problemas psicológicos nas novas gerações. A gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente que tem, né, adrenalina, testosterona e cortisol no sangue numa intensidade que quase ninguém tem, vivencia isso mais ainda intensamente. Aqui são alguns livros que a gente comprou e está lendo a respeito desse problema para entender o que ocorre, né, como a gente entende isso. E aqui estão algumas propostas para a implementação de uma política de redução de vitimização. Algumas já foram atendidas, outras ainda não. Tem 7 minutos ainda ou acabou o tempo? Não? Então, vou acelerar aqui. A nossa coordenadora está pedindo para acelerar. Não vou entrar no mérito das propostas, mas a gente até vai discutir isso amanhã, né, à tarde, vamos fazer uma votação. Vamos refinar essas propostas, porque algumas já foram atendidas, outras não. Mas, por exemplo, criar um comitê permanente, né, até agora com a possibilidade de ser um comitê nacional para troca de experiência, né, desmobilizar a unidade, criar a unidade tática, já foi criado agora pelo comando atual, né, recente. Atacar essa terceira questão é interessante, a gente sobre São Paulo está aqui, depois a gente vai conversar a respeito, mas sobre que São Paulo conduziu essas operações com a Polícia Civil, de atacar o ferro velho e o desmanche. E aí houve redução de 90% dos roubos de veículos e de 70% da morte policiais. Então, isso aí é uma coisa interessante, porque é factível. Se não me engano, a prefeitura, hoje em dia, tem que atuar também, porque tem questões legais aí envolvidas. Não é só a Polícia Militar, a Polícia Civil ir lá e estourar o desmanche. A prefeitura tem que fazer parte também. Diminuir algumas unidades pacificadoras, isso está acontecendo, implementar operações de repressão ao tráfico de drogas, nas rodovias, né? Talvez até com o uso de cachorros ou detetores de drogas, para que não chegue nas favelas, né? Nas rodovias, nos portos, nos aeroportos, que é por onde isso entra. Blindar várias instalações nossas, manter os blindados, o comandante falou nisso também, ceder a coletes balísticos, aumentar a qualidade, a quantidade de treinamentos de tiro, criar estande de tiro, unidades, atuar junto à imprensa também, né? A imprensa do Rio de Janeiro é a mais hostil em relação ao trabalho da polícia, né? Eu não sei porquê, eu não sei o que ensinam nas escolas de comunicação social, mas tentam transmitir a mensagem de que o criminoso é bom e o policial é mau, né? Ao contrário de tudo que a gente aprende em termos de valores, né? Talvez solicitar empréstimo às Forças Armadas de veículos blindados, embora a grama do vizinho sempre pareça ser mais verde, né? Então a gente pensa que talvez tenha sobrando, está em melhores condições, mas ou a gente pedir emprestado, né, por um tempo. Quem já operou com o Clanf, né, dos fuzileiros navais, sabe que é muito bom estar do lado dos fuzileiros navais, né? A gente viu o Clanf passar em cima de carros colocados por narcotráfico como se fosse uma folha de papel, né? Então, é o tipo de coisa que a gente gosta de ver ao nosso lado, né? Ainda bem que estão do nosso lado, né?
solicitar também fuzis, carabinas, munições, se não for possível comprar, propor convênios com o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal para, através de TACs, conseguir aquisições de equipamentos, o comandante falou nisso ainda há pouco. Criar uma galeria de heróis, website, talvez até a nível nacional, agora que a gente está reunido, né? Construir um monumento, a gente tem um desenho do monumento, tem até local, elaborou um monumento que uma vez por ano o sol incida em cima de determinado local, que é em homenagem à letra da nossa música, o sol que nasce no céu do Brasil, né, canção do policial. Escala, né, procurar melhorar a escala dentro do possível, criar um protocolo para respostas, criar a lei parecida com a que a gente encontrou nos Estados Unidos, né, lá é 10-20 life, aqui seria 10, 20 vida, embora aqui não tenha pena de morte nem pena de prisão perpétua, né, o que a gente lamenta, mas colocar 10 anos se utilizou arma, né, para roubar alguém, 20 anos se sacou a arma, e a vida, que é equivalente nos Estados Unidos é prisão perpétua ou pena de morte, aqui seria 30 anos, que é o máximo que se dá, e sem aqueles, né, as progressões, né, que hoje no Rio de Janeiro, né, acho que é 92% de chance de alguém que comete homicídio, que é o crime mais grave, comete e não é nem descoberto. Então, se não é descoberto, tem 92% de chance de se dar bem. Eu acho que nenhum negócio comercial que queira montar tem chance disso. E ainda se for pego, praticamente 100% de chance de sair em 5 anos. Né? Então, a situação complica. Criar uma medalha estilo coração púrpura norte-americana, né, para quem derramou sangue, coisa do gênero. E leis que facilitem a aquisição de armas, munições, coletes, balísticos e blindagem. A gente olha para o motorista de táxi, ele compra táxi mais barato. Né? Outras categorias tantas têm isso. Nós não. Né? Nós compramos armas. Quando a gente compra uma arma, recentemente eu estava procurando ver custo para importar uma Sig Sauer igual a que o Navy SEAL usa. Estados Unidos, $1.000. Custo aqui, R$15.000. Não tem condição. A não ser que a gente ganhe na loteria ou caso com mulher rica. Né? Não aconteceu nenhuma das duas coisas, então não tem como comprar essa arma. Está na vontade, a menos que baixe o imposto. Ou de nascença, né? Como não aconteceu as 3 coisas comigo, tem que esperar baixar o... Bom, resumidamente é isso. Desculpem se eu acelerei muito. Aí estão os nossos contatos. Esse é um contato pessoal. Né? Isso não muda, as funções nossas mudam em média cada ano, 6 meses, lá no máximo. A gente tem 1 ano e 9 meses ainda para terminar o nosso apenamento, né? Depois a gente vai para casa, para concluir os 30 anos, e esses são o e-mail pessoal e o telefone pessoal. A gente tentou falar, mostrar alguma coisa, embora nada do que a gente tenha dito aqui consiga transmitir a gravidade do assunto. Muito obrigado.